a segunda parte da nossa live de hoje com o Francisco Costa Lopes, especialista em análise térmica, que diretamente da Alemanha está participando conosco. Agradeço a todos vocês que retomaram aqui. Obrigado, a discussão estava bem interessante. Agradeço a todos que estão aos poucos recobrando aqui, retomando o nosso bate-papo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu vou convidar aqui o Francisco novamente para estar conosco e a gente concluir com chave de ouro de análise térmica. E pessoal, o Marco Túlio falou aí, quem tem metalurgista aí, tem técnico em função. Ô Francisco, retomamos! Muito obrigado mais uma vez por aceitar aí esse desafio. Olha, a gente retomou aqui, já praticamente todo mundo que estava online já está online novamente, e ótimo. A gente fez igual o programa do João Kleber, aqui no Brasil, eu não sei se ele fez sucesso aí em Portugal, mas aqui no Brasil. Você conhece? Para. Agora vamos retomando aí, juro que não foi de propósito, realmente a gente vinha para terminar em 1 hora, mas acabou que alguns assuntos a gente foi interagindo com o pessoal muito proativo aí, e isso fez com que a gente tivesse algumas discussões a mais do que estava previsto inicialmente. Obrigado a você pelo seu tempo e por toda essa, eu que agradeço. Essa parceria aí. Então, a gente estava falando sobre como que a análise térmica vai garantir uma redução de custo na fundição e justificar a sua utilização, porque no Brasil, só contextualizando novamente, no Brasil a gente tem muito essa visão de que, mas qual o ganho que eu tenho? Eu fazendo análise térmica, eu tiro peça. Se eu não fizer análise térmica, eu não tiro peça. Só que aí eu mando o forneiro sair de férias, acabou. O forneiro saiu de férias, acabou. O refúgio vai lá para cima. Claro. Chama o cara de volta. Então, assim, o cara tem os parâmetros de processo na cabeça dele. Quando ele sai, todo mundo perdeu, né? Então, por favor, continua. Por exemplo, isso que está a dizer, Fernando, olha, deixa-nos documentar, a partir do momento que temos uma ferramenta que nos documenta parâmetros de produção, para o caso de acontecer o que o Fernando estava agora a dizer, do forneiro ir embora e lá se vai o refúgio por ali acima, se tivermos análise térmica, podemos e documentarmos isso de uma forma regular e ordenada que consigamos aceder, podemos verificar, ok, para esta liga temos que vazar dentro destes parâmetros de líquidos, de temperatura técnica mínima, de recalescência e por aí fora. No que estávamos a falar há pouco de justificar o custo de utilização da análise térmica, por exemplo, no caso de um forno, podemos utilizar a análise térmica para verificar que realmente as nossas cargas, como é que estão as nossas cargas no forno, como é que são utilizadas, será que a minha carga corresponde realmente ao que onde eu comprei sucata, o meu sucateiro me vendeu? Podemos verificar uma variação na temperatura técnica mínima que me vai dar uma indicação de ter elementos mais carbídicos ou que tendencionalmente que poderão dar defeitos nas peças. Um exemplo de aplicação, fazer a verificação das cargas para não termos problemas futuros. Creio que a aplicação mais comum é estudar qual o inoculante ideal a ser utilizado na minha fundição e para cada processo. Também para estudar qual a quantidade ideal de inoculante que eu devo utilizar. Devo utilizar sempre a mesma. Posso utilizar de uma forma dinâmica. Posso reduzir o meu inoculante até quanto? Aí temos ganhos. O mesmo se passa em ligas de modificação. Eu acho que aí é a dobradinha que mais faz sucesso, né, dentro do mercado de fundição é a dobradinha fornecedor de análise térmica e fornecedor de ligas inoculantes, né? Porque é a única maneira de você realmente garantir que você está tendo uma eficiência, que você pode aumentar ou reduzir, se você tiver um trabalho nessa linha, né? Certo. Então, realmente eu acho muito bacana essa questão. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, uma das coisas que a gente pode justificar a utilização da análise térmica através da redução através da redução
quantidade de inoculantes e ligas ali durante o processo, porque eu vou ter um processo onde eu conheço a estabilidade dele, onde eu mantenho ele estável, e com isso eu consigo dar saltos na redução de utilização, na redução de consumo, e com isso eu E de justifico ali a defeitos, de utilização. consumos e de defeitos, não é, Fernando? Pode haver algum outro elemento, por exemplo, uma carga de forno. Nós estamos a fazer sempre as mesmas, sempre o mesmo material. Mas, por exemplo, temos uma carga. As cargas dos fornos variam muito nas fundições, ou muitas vezes. Toda a gente diz que não, mas a verdade é que as cargas variam de tempo a tempos. E depois podemos ter o nosso processo parametrizado e achamos que está tudo bem, mas a análise térmica pode-nos detectar a variação de alguma temperatura que indica que alguma coisa não está bem. Portanto, aí vamos reduzir defeitos também, otimizar custos de aditivos e reduzir depois defeitos futuros que incluem retrabalho, por exemplo, que é um custo acrescido enorme para as fundições. Certo. Inclusive uma das questões que a empresa que eu visitava, que ela, se ela estivesse usando análise térmica, ela teria conseguido captar um problema, que veio um elemento que reduzia o K ali e provocou a formação de uma grafita ruim, e estava na sucata, eles não conseguiram identificar, a composição química estava dentro, mas o elemento não era analisado, e com isso ele teve uma dificuldade muito grande, uma perda de peças. Eu Exatamente. queria registrar aqui também a presença, aproveitar, Francisco, Sim. do nosso, conversei com ele recentemente, Antônio Jorge, aqui no Brasil, um dos grandes práticos, especialistas também na área de análise térmica, está aqui conosco, já conversei com ele recentemente. Um abraço para Ele você, teve a Antônio oportunidade Jorge. de escrever com ele hoje, que eu creio que estamos a falar do mesmo António Jorge, que me enviou os cumprimentos Provavelmente. para hoje e a dizer que iria estar presente a assistir à minha apresentação. Eu fico contente que esteja e espero que ele esteja a gostar, que eu também vi que é um Não, legal. especialista da E nós análise teremos térmica. oportunidade. Já fiz esse convite a ele, eu vou reiterar, né, Antônio Jorge? Nós precisamos combinar uma data aí para que você participe com a gente aqui novamente. Participe com a gente aí pela primeira vez aí da nossa live. Ô, Francisco, agora lá retomando a visão do Ricardo Fogo. Como é que a análise térmica vai me ajudar a reduzir os refugos? Como é que eu consigo reduzir os refugos, principalmente com, com os rechupes, né? Você estava falando Sim, no canal de antes, ataque. Tem alguma coisa a ver com isso? sim, só vou antes dizer uma coisa, por exemplo, outro exemplo, antes de passar a esse, que pode demorar um bocadinho mais, como o Fernando falou, detectar formas de grafite que não estão dentro do que nós esperamos. Por exemplo, queremos uma grafite, seja tipo A, ou que seja uma compacta, ou que seja nodular. A análise térmica vai nos permitir prever ou estimar, antes de irmos para vazar, se realmente a nossa grafite tem a forma esperada e evitar que vazemos. Ou então medir se para períodos longos de vazamento, se realmente o nosso tratamento foi eficaz para garantir que as últimas peças que são vazadas estão dentro da especificação. Dá uma ajuda nisso, porque vamos ver alterações nos parâmetros. No caso específico de rechupe, podemos utilizar a análise térmica para dimensionar os nossos sistemas de enchimento, nomeadamente ataques, para a nossa composição química que temos, nomeadamente a temperatura de líquidos, ou seja, se somos hipoeutéticos ou se somos hipereutéticos. É importante porque a dimensão do ataque vai ter um impacto nas propriedades do material. Se nós tivermos uma composição química hipereutética e um ataque dimensionado para uma liga hipoeutética, muito provavelmente vamos ter problemas, e o contrário também é verdade. Podemos ter perda de expansão para fora da caixa, ou então o fechamento demasiado cedo dos ataques que não permitem a alimentação do resto da peça. Em Tudo isto ferro tem a ver fundido, com a pessoal, isso é temperatura uma de coisa líquidos. interessante, né? Sim. Você tem aí a região do ataque, né? Ela não pode fechar nem antes, nem muito tarde, porque em ambos os casos você vai ter rechupe na peça
E aí a análise térmica Ou consegue te dar um... rechupe, Fernando, ou aquele abatimento da peça, que também é verdade para peças hiperetéticas que podem perder o efeito de expansão da grafite, porque o ataque está aberto demasiado tempo e perde-se a expansão toda para fora da caixa e não fica dentro do molde como nós queremos. Podemos ter os dois efeitos, ou rechupe, falta de material, ou então um abatimento por falta de contenção da expansão dentro da caixa, por exemplo. Bravo, legal. Sim. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é até uma dúvida minha, Sim, existe hoje... tá, a questão da válvula, do volume da cápsula. sim, Eu tenho ali um volume predeterminado na minha cápsula de análise térmica. sim. Faz alguma diferença eu encher, eu não colocar material? O volume ali interfere no resultado? Sim, sim. É importante garantir que a cápsula está cheia o mais possível. O calor ou seja, o volume é muito importante porque nós estamos a medir variações de calor, nomeadamente na análise térmica estamos a medir o calor específico ou sensível, creio que também se diz assim em brasileiro, do material e, portanto, as variações de volume vão ser importantes de ser mantidas constante. Muito mais ainda quando vamos fazer estimativas de microestruturas, por exemplo. Convém ter um volume constante, utilizar a cápsula adequada e encher as cápsulas até acima. Existem neste momento cápsulas de volume constante também, que são as mais avançadas, digamos, para garantir a reprodutibilidade das medições. Existem outros sistemas que colocam uma tampa metálica na parte superior para garantir para estimular quem está a vazar a amostra para que encha a amostra toda até cima, porque realmente poderá haver uma influência no resultado por a cápsula não estar cheia devidamente. Volto a referir, muito importante quando há sistemas que pretendem fazer estimativas de microestrutura, por causa do calor. Como temos um volume diferente de material, a quantidade de calor sensível, específico, vai ser diferente e, portanto, é preciso ter isto em atenção. Maravilha. É importante. Eu posso mostrar algumas cápsulas. Tenho aqui um exemplo, se o Fernando quiser ver. Claro, claro. Tenho aqui a mais tradicional, que creio que deve... Tenho aqui um corte, eu pus um corte. Claro. Esta é a cápsula que toda a gente geralmente conhece, um Quick Cup. Esta não tem nada. Temos aqui o Thermopar a meio. O novo desenho são umas redondas, em que o Thermopar está um pouco mais abaixo, exatamente por este problema da falta de enchimento correto da amostra. Houve um redesenho na minha empresa. Depois Certo. temos as mais avançadas, que são as cápsulas de volume constante, que é como está a ver aqui, esta, por exemplo. Ela tem uma espécie de um maçalote em cima para Exatamente. garantir que a amostra vai ficar alimentada. Exatamente. O Thermopar está aqui nesta zona e aqui assim garantimos que a amostra está sempre cheia ao máximo. Temos depois Claro. também estas duas aqui, que neste caso são duas câmaras, vazamos a amostra e elas enchem as duas ao mesmo tempo e o Thermopar está aqui no meio. Como vê, nestas duas últimas é sempre o volume constante, que é muito importante garantir. Nesta até temos uma coisa interessante que é para fazer estimas. Nesta cápsula podemos adicionar alguma coisa para fazer desta Maravilha. referência e Maravilha. desta E, modificação. dispositivos automáticos, tem alguma coisa hoje no mercado já? Ou existe alguma forma de coleta de amostra automática? Fernando? Fernando, deu aí uma quebrada, deixei de o ouvir. Opa, alô? Fernando? Olá, Opa, estou a agora sim, ouvir outra vez. voltou. Sim? Olá? Eu não ouvi a sua questão, desculpe. Não, é que a pergunta e os coletores, a forma de coletar? A gente sempre vê lá
canequinha, manual, manual. E É, para análises é sempre complicado. Existe já alguma coisa mais moderna que isso aí? Não. não existe, que eu conheça de momento, nenhum sistema automático de colheita de amostras para análise térmica, não. Não conheço nenhum. Os sistemas mais avançados, como disse neste momento, são os de volume constante, mas sistemas automáticos para retirar uma amostra completamente automáticos não conheço nenhum. Não. Ah, maravilha. O Fernando fala no momento de retirar a amostra mesmo em si, não é? Perfeito, específico ali na Não, hora de isso retirar a não. amostra. Isso não. Legal. Pessoal, ó, 15 minutos, como eu tinha garantido para você, para vocês aqui. Muito obrigado a vocês que retornaram aqui à nossa live. Agradecer aí também ao Alan Oliveira, que entrou agora também, trabalha na indústria de ferro fundido. Entrou aqui também agora um dos últimos palestrantes, os participantes conosco aqui, o Dionei está aqui conosco também, a Sandra Dallalana, o Vinícius Paz também está aqui. Pô, fazia tempo, hein, Vinícius? Muito bom, muito bom. Pessoal, alguma pergunta a mais? Que a gente está no finalzinho aqui. Diogo também está aqui, professor Deilon Lopes, né? Falamos. Pessoal, então é isso. Ô, Francisco Lopes, meu novo amigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Muito obrigado por Obrigado, eu, nos Fernando. brindar com a sua participação aqui. Espero que esse seja o primeiro de muitos Espero assuntos que sim a também. tratar. Obrigado, eu sei que é um desafio a mais, ele está na Alemanha, Alemanha é horário de verão, então ele está de madrugada lá na casa dele, então eu sei que não foi fácil, muito obrigado mesmo, e a gente fica aí à disposição para novos assuntos. Pessoal, que não é inscrito lá no canal Dr. Refúgio, entra lá, se inscreve no canal, assiste nossos vídeos, e é isso aí. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Fernando. Obrigado pela Valeu, muito oportunidade obrigado. e pronto, sempre que quiserem também falar comigo, estejam à vontade. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Espero ter respondido às questões e voltar em breve. Até breve. Tá bom, a gente só vai tentar disponibilizar o gráficozinho os tipos de câmera, que tem um pessoal pedindo, mas a gente conversa sobre isso depois. Grande abraço, Ok. amigo. Tudo de bom. Obrigado, Fernando. Obrigado. Até breve.